Oi, oi, eu sou a professora Emanuele Pereira Dalbo Cordeiro e vou falar um pouco sobre a reforma protestante. E já te questiono, você já presenciou uma reforma? Geralmente essas formas podem acontecer de duas maneiras, né? A física e a institucional. Física, na casa, num prédio. E institucional é dentro de uma instituição. Pode ser o governo, pode ser a família, a escola. Mas por que a gente faz, né? Por que ocorre reformas? Porque tem algum problema, tem alguma rachadura. E a nossa instituição que a gente vai trabalhar vai ser sobre a Igreja Católica Medieval. Dentro dela havia alguns problemas, né? Porque a igreja tinha muito poder, tinha muito dinheiro e isso começou a incomodar tanto as pessoas que estavam dentro dela com cunho religioso, quanto de fora, né? Os reis e a parte política. Então a gente vai ter a Reforma Protestante, que foi um movimento religioso que aconteceu na Europa durante o século XVI, por razões políticas e religiosas. Nossos três principais motivos, né, as três principais rachaduras que tinha nessa instituição. Era a venda de indulgências e falsas relíquias. Indulgência era um perdão, né? Era um pedacinho de papel que o Papa assinava, perdão, dando o direito à pessoa de morar para o céu, perdoando os pecados dela. Então, grande parte da sociedade era pobre, não tinha dinheiro de comprar essas indulgências, às vezes tirava do que comer para poder comprar para ter o direito de morar no céu. Teve a corrupção e despreparo do clero. Então, era bom estar dentro dessa instituição. As pessoas compravam, pagavam para poder ser um bispo, um arcebispo. Então, elas queriam porque tinham um cunho político, né? Então, elas queriam muito estar ali por posição de poder. E a gente vê o poder universal do Papa. Então, ninguém estava acima dele. Ele mandava e desmandava. Ele fazia o que ele bem entendia, né? Se ele escrevia lá na bula papal, as pessoas tinham que acatar. Que eu deixei um trechinho do texto do filme de Lutero para vocês assistirem, que mostra bem essas três rachaduras. E agora vamos falar um pouco sobre os pré-reformadores. O primeiro que a gente tem é John Wycliffe. Ele nasceu na Inglaterra, né? E ele começa a se questionar sobre o papel da igreja. Será que a igreja é o que ela deveria ser? Então ele fala que não, né? A igreja está com mais um cunho político do que espiritual. Então todas as terras, todo o poder dela, né, deveria voltar para o Estado, né? O Estado deveria pegar todas essas pertences dela e a igreja deveria apenas se preocupar com a parte espiritual. Ele traduz também a Bíblia, né, do latim para o inglês, né, a sua língua materna. E ele é queimado na fogueira pós-morte, né? Então, depois que ele morreu, ele é considerado um herege e é queimado. Tem seus restos mortais queimados. A gente também tem John Hus, que ele morava na República Tcheca, né, hoje, na época boêmia. E ele concorda com as ideias de John Wycliffe. E ele vai falar, não, mas a salvação tinha que ser por predestinação, né? Não pela indulgência, né? A pessoa já nasce destinada ao céu ou ao inferno. E a Bíblia é a única autoridade religiosa. Então, ninguém é acima da Bíblia. E somente Cristo é o chefe da igreja. Então, não é Papa, não é ninguém, só Cristo. Então, ele meio que descaracteriza a igreja com aquele poder religioso. E, é claro, ele é considerado um herege, ele é queimado na fogueira vivo. Mas antes disso, ele traduz também a Bíblia para o idioma nativo dele. Depois disso, 100 anos depois, mais ou menos, a gente tem alguns reformadores. Martin Lutero. Ele nasceu na Alemanha, né, viveu lá, e durante uma parte da sua vida ele era um cidadão normal. Após o aparecimento de uma tempestade, de um raio, ele resolve ir para o mosteiro, né? E ele tem contato com as ideias de John Hus, e ele percebe, não, peraí, tem muita coisa errada na Igreja Católica. A salvação, primeira coisa, salvação é pela fé. Basta você acreditar em Deus para ser salvo. Você não precisa comprar seu pedacinho do céu. E ele vai lá e cria 95 teses, né? Que são pequenos excertos, assim. Eu até coloquei aqui de exemplo para vocês. E ele criticando, né? E mostrando o que a igreja deveria fazer. E no dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá e prega na porta da igreja de Todos os Santos de Wittenberg. E ali tem uma revolução. Ele é excomungado, não é aceito mais, né, pela igreja. Ele tem que criar uma nova instituição, a igreja luterana, porque a igreja católica tirou ele.
E ele criticava muito, né, a construção dessa Basílica de São Pedro, porque é muito dinheiro, um valor exacerbado. Há também o João Calvino, que ele é contemporâneo de Lutero, né, e ele tem uma visão um pouquinho diferente, porque ele fala um pouco da predestinação, né, retorna a ideia de que o homem já nasceu predestinado ao céu e ao inferno. E ele muda, né, a visão que se tinha do trabalho. Agora, o trabalho é uma virtude. Você é bom, Deus te deu o dom, então você vai trabalhar, e se você está prosperando, é porque Deus está abençoando, está aprovando o que está fazendo. Então, a burguesia estoura com esse conceito, né? Apoia, né? E defende. Então, é que nem Lutero foi morto pela igreja porque teve apoio de muitos nobres. O que vai acontecer com João Calvino? Também vai ter apoio da burguesia. E ele estava no contexto da França, né? Onde Lutero é na Alemanha, João Calvino é na França. E os dois também defendem apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E o nosso último reformador, que vamos tratar nessa aula, é o rei Henrique VIII. Ele era rei da Inglaterra e ele estava tentando ter um filho, porém a mulher dele, depois de 5 filhos, só uma sobreviveu e ele precisava de um herdeiro. Então ele pede para se separar e a Igreja Católica não permite o divórcio. Então ele vai lá e rompe com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana, né, uma igreja do Estado. E ele fala que o poder do Estado tem que estar acima da igreja. Então ele se coloca acima, né, que quem manda agora é o Estado, não mais a igreja. Volta também a ideia da predestinação. E muito do que o rei Henrique VIII tem de visão religiosa vai vir do calvinismo. E agora, para finalizar, né, por que foi importante a reforma protestante? Quais são as importâncias? Ela contribuiu para o pensamento moderno, porque a igreja prendia muito, ninguém podia pensar fora do que a igreja permitia. Então, quando você tem esse rompimento e tira, né, esse poder, essa autoridade da igreja, há a possibilidade do pensamento científico, a possibilidade de outros tipos de pensamento. Influenciou a economia, política e sociedade do século XVI. Por quê? Porque agora ela não mais mandava em tudo, não tinha o monopólio de tudo. E o que a gente pode tirar para nós, né, para nossa vida? Mostra que é possível identificar erros dentro de uma instituição, porque a gente está, né, dentro de várias instituições, pertencemos, e que a gente pode ver esses erros e pode lutar para mudar. Que a gente tem esse poder. Não é fácil, como não foi fácil para esses reformadores, mas é possível. E se a gente não conseguir reformar essas instituições, a gente pode criar novas instituições, assim como eles criaram. Alguma dúvida?